Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá na carta 1 João, capítulo 2. Primeiro João, capítulo 2, lá no finalzinho, perto de Apocalipse. Escola Bíblica, nós temos estudado sobre a santidade, tem sido algo profundo nos nossos corações. Semana que vem, então, nós não teremos o estudo, a continuação do estudo, mas se Deus nos der vida, né? Daqui a 15 dias nós estaremos prontos. 1 João, capítulo 2, versículo 27, diz a palavra do Senhor: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus maravilhoso, muito obrigado, porque tu tens sido extremamente generoso para conosco. Nós não merecemos ter a tua palavra como temos, reunida num só livro, e principalmente a verdade que nos dirige, que nos sustenta, que nos salva, Senhor Deus, que nos leva em segurança. Eu quero suplicar agora para que o Senhor ministre em cada coração de maneira especial. O Senhor conhece as necessidades dos corações, o Senhor conhece, Senhor Deus, o que está passando em cada vida, em cada família aqui, e tu podes, Senhor Deus, trazer o refrigério através da sua palavra. Senhor Deus, nós queremos ser tratados, nós queremos ser curados, nós queremos ser transformados pelo poder que há na sua palavra. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que nós oramos, agradecemos e esperamos. Amém. Meus irmãos, esse texto maravilhoso, ele fala sobre a unção do Espírito Santo. Muitas vezes, no seio da igreja hoje, tem usado esse termo de maneira assim, errada, tá? De maneira errada. E muitos têm usado esse termo para esconder os seus pecados. Então ele diz, não toque no ungido do Senhor, né? Mas é interessante que nenhum de nós está acima desta palavra. Todos nós podemos ser admoestados por ela. Não há ninguém melhor que ninguém. Nós estamos diante da verdade, e essa verdade deve levar a nossa vida e conduzir a nossa vida para a glória do Senhor. Esse mundo está cheio de enganos e apelo a uma vida carnal. Precisamos então redobrar a vigilância. Quando João escreve essa carta, ou essas cartas, ele estava sofrendo muita influência nos alicerces da igreja. Aquele evangelho estava sendo deixado de lado, e alguns estavam tentando colocar coisas erradas no seio da igreja. E é interessante que uma delas é que o Deus não se encarnara. E isso é uma heresia profunda e poderia desestruturar a igreja do Senhor. As pessoas então estavam levantando outras doutrinas que não eram a doutrina de Cristo para confundir a igreja. Em épocas difíceis como vivemos hoje, o viver para Cristo se tornou muito dificultoso, não é verdade ou não? Você tem sofrido por viver para Cristo. Talvez você tenha sido humilhado por viver para Cristo. Talvez você tenha sido provado no viver para Cristo. Mas é interessante que se você estiver fundamentado no Evangelho da Graça e na doutrina verdadeira que é a palavra, você vai vencer esses obstáculos e você vai conseguir caminhar à frente. Não podemos confiar em nós mesmos nessa luta. Olha, o nosso braço, a nossa força, a nossa sabedoria não é suficiente para essa luta. Mas é interessante, mas que nós precisamos viver uma vida de justiça para Cristo, sabendo que fomos justificados em Cristo e não em nossos próprios méritos. Então agora a nossa vida deve ser uma vida de entrega ao Senhor Jesus.
O senhorio, não é? O senhorio do Senhor Jesus deve prevalecer nas nossas vidas. Nós não podemos nos submeter a nada, senão a Cristo Jesus. Meus irmãos, não podemos também viver uma vida de aparência externa de santidade. Olha, não adianta você aqui dentro do templo ser uma coisa. Aqui dentro do templo os casais vivem uma vida bem tranquila. Quando chegam dentro de casa, às vezes, se degradiam ali, não se respeitam. Eu estou dando um exemplo hoje dos casais. Sempre eu falo dos jovens e adolescentes, mas então hoje eu resolvi dar o exemplo dos casais. Essa externa santidade não vai levar nós a lugar nenhum. Quando eu comecei a pregar o evangelho no bairro, eu era conhecido como irmão Pedro, né? Ainda sou, às vezes, conhecido como irmão Pedro. E eu acho isso muito gostoso. Mas quando algumas mulheres me viam chegar, o golzinho branco, tinha umas que apagavam o cigarro, jogavam fora, abanava assim, porque elas achavam que o irmão Pedro era a diferença, e não é verdade isso. Perto do irmão Pedro não podia fazer uso do tabaco, mas longe do irmão Pedro poderia. É um engano, é um engodo, é uma sensação de santidade externa, porque na verdade Deus está olhando o coração. E essa santidade ela brota do Espírito agindo nas nossas vidas, não em nós mesmos. Então nós temos que ter uma vida voltada para o Senhor, triunfante na palavra de Deus. Meus irmãos, eu tenho tentado colocar vocês na leitura bíblica, faz tempo, vai fazer quase um ano que eu estou falando todo o culto. Leiam a Bíblia, estudem, meditem na palavra. Ah, mas eu não consigo ler 2 capítulos por dia, leia um. Vai demorar aí 3 anos para ler a Bíblia. Sei lá, não fiz esse cálculo ainda. Mas leia com desejo, peça ao Espírito Santo entendimento, peça ao Espírito Santo o encaminhamento da sua leitura, que seja para a glória do Senhor. Então, se nós nada podemos, é preciso o quê? Uma intervenção do Espírito Santo nas nossas vidas. O salvo, ele vive pelo poder do Espírito Santo, ele não vive por si mesmo. É uma bobagem, muitas vezes as pessoas têm tentado viver uma vida de ativismo dentro da igreja. E elas querem fazer isso, elas querem pregar o evangelho, elas querem ir atrás, elas querem avançar, elas querem cuidar de grupos, elas querem tocar um instrumento, elas querem fazer muitas coisas, mas não é assim a vida de um cristão. Primeiro, é preciso que uma intervenção extraordinária de Deus aconteça na vida de um salvo. Aí ele vai começar a fazer não o que ele quer, não apenas uma atividade, mas ele vai começar a fazer o quê? A vontade de Deus, a plena, soberana e perfeita vontade de Deus. Para que tenha uma vida de fidelidade, só com o agir do Espírito Santo em nós e através de nós. Agora, os perigos são iminentes, não é verdade? Sempre o inimigo quer derrotar os filhos do Senhor, quer desmoralizar, quer causar alguma situação para que ele fique envergonhado, talvez desestruture a sua fé, desestruture a sua família. Você nota que na sua família, dentro da sua casa, de vez em quando você acusa o seu irmão? Você nota? Note bem, um marido chega para uma esposa e na hora ali de uma divergência, aí o marido fala para a esposa, mas você não é crente? Esse é o papel de Satanás. Satanás não precisa nem estar naquela casa, já está usando o marido. Essa palavra não é de bênção. Aí a mulher vira para ele, você também não é crente? Vocês entendem como é que nós precisamos estar submissos, porque os perigos são muitos que rodeiam e circulam no nosso lar? Quando nós temos um problema, o que nós temos que fazer? Resolvê-lo. Então, minha esposa, você errou aqui. Nós precisamos buscar na palavra, em oração, acertarmos essa situação, porque nós não podemos caminhar dessa maneira. Aí a esposa fala, meu esposo, aqui também, olha, estive notando, mas ontem quando você falou aquilo, não foi de acordo com a palavra de Deus, ou quando você fez aquilo. Nós precisamos de uma vida profunda no Evangelho da Graça. Graças a Deus o Espírito Santo está nos dando essa oportunidade, essa reconciliação. Então nós precisamos avançar. Mas é interessante que essa proposta do inimigo para envergonhar a igreja do Senhor sempre existiu e sempre existirá. Mas olha como que Deus é bom. Deus é bom porque quando João escreve essa carta, ele estava falando dos perigos realmente. E ele, antes um pouquinho, ele diz aqui o título no versículo 18, os anticristos.
Depois, antes um pouquinho, no versículo 15, não ameis o mundo. Então, o Senhor é tão misericordioso que Ele vem nos ensinar. E eu aprendo algumas coisas quando nós lemos esse texto. Primeiro, nunca dependa da sabedoria humana. Meus irmãos, há um teste para medir o QI, conhecimento, para a capacidade da pessoa. Mas essa sabedoria que a palavra diz, ela vem do alto. Inclusive lá em Tiago está escrito, se você quer sabedoria, peça a quem? A Deus, que dá. É interessante que quando a Bíblia trata lá, se não me engano, Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do quê? Da sabedoria. Então a sabedoria que nós estamos buscando aqui está toda ligada ao trono de Deus. E nós dependemos de buscar a sabedoria. Senão nós não saberemos como aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Porque nós podemos ter o conhecimento, podemos decorar a palavra de Deus, mas nós precisamos da sabedoria do alto para poder o quê? Utilizar a palavra de Deus de acordo com a vontade de Deus nas nossas vidas. Eu e você precisamos da verdade, buscar sempre a verdade, porque a verdade nos liberta. E a verdade, ela vai trilhar o caminho segundo aquilo que Jesus Cristo espera. Eu e você precisamos dessa sabedoria e não da nossa sabedoria. Meus irmãos, eu quero que você entenda que se você buscar a sabedoria do alto e conseguir a verdade do Senhor, você não vai entrar em doutrinas que te levam distante da vontade de Deus. Nós precisamos buscar. Olha o que diz, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Pronto. Muitas vezes as pessoas confundem unção com um simples derramar de óleo. Aqui não está falando disso, está falando de uma vida aos pés do Senhor Jesus Cristo. A unção é quando Deus derrama seu Espírito sobre as nossas vidas. É o Espírito que nos capacita e nos dirige. Olha o que eu aprendo aqui, a unção de Deus nos ensina a respeito de todas as coisas, e ela é verdadeira. Agora, como uma geração que se diz cheia de Deus, que se diz cheia da palavra, tem rejeitado a Deus e a sua palavra? Como nós podemos chegar num tempo de adoração, cantarmos louvores ao nosso Deus, meditarmos na palavra, e a pessoa depois diz, mas não teve nada para atrair a gente, eu pensei que ia ter uma dança, eu pensei que ia ter um palhaço, eu pensei que ia ter um boneco, alguma coisa, eu estou decepcionado. Por que isso? Porque as pessoas querem ser divertidas, as pessoas querem entretenimento. É muito mais fácil levar um cristão num jogo de futebol do que levar numa reunião de oração. O jogo de futebol é um entretenimento, correto ou não? A pessoa vai ali se divertir. Mas na reunião de oração, o que vai acontecer? Buscar intimidade com o Pai, dependência, confiança, submissão ao Senhor. Porque essa geração, ela tem rejeitado a palavra. Essa geração, ela tem aceitado o engano porque ela não ama a palavra de Deus. E essa geração corre um grande perigo. O perigo de achar que é cristã e no último dia ser rejeitada pelo próprio Senhor. Um juiz virá, não mais como Salvador, mas como reto e justo juiz. Eu queria que você prestasse muita atenção. Como uma geração que se diz cheia do Espírito Santo pode tentar preencher seus corações no mundo. Nós temos aqui a verdade. Nós temos aqui a unção que recebemos e que permanece em nós. Como nós vamos buscar o preenchimento dos nossos corações nas coisas e nos deleites desse mundo? Meus irmãos, nós temos visto escândalos. Nós vimos um escândalo com um jogador de futebol com uma mulher. Ele manda a passagem para a mulher ir até ele, no outro país, ter um relacionamento sexual sem qualquer compromisso. E a mulher diz que queria isso. Isso é que o mundo quer. E isso é que o mundo pode dar.
Nós temos visto pastores no 3º, 4º casamento. Nós temos visto pastores que tatuam o nome da mulher, agora eles brigam com a mulher, separam e tatuando outra coisa por cima. Estes são os pastores que estão aí na crista da onda. Que são aclamados, que eles fazem uma postagem e tem milhões de seguidores. Por quê? Porque o mundo é carnal. E os chamados evangélicos de hoje, que não vivem o evangelho, são carnais e amam essas coisas. Mas a unção de Deus nos ensina a respeito das coisas de Deus. O Espírito Santo em nós produz isso, desejo pelas coisas de Deus e não pelas coisas do mundo. Muito pelo contrário, nós rejeitamos as coisas do mundo. Porque somos preenchidos com as coisas de Deus. E no nosso coração, Deus é que reina, e não os nossos próprios sonhos. Porque nós fomos o quê? Chamados pela graça, perdoados por um Deus santo. E nós morremos na cruz com Cristo Jesus. E agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora eu nego a mim mesmo, eu tomo a minha cruz e eu sigo a Jesus. Então a igreja está descaracterizada. A igreja hoje ela tenta divertir as pessoas. Hoje nós temos as caravanas para Israel, as caravanas para algum lugar, as caravanas para outro, as viagens gospel. Por quê? Porque o povo precisa ter entretenimento. E as caravanas agora têm o nome do pastor. E não é de igreja que está fora, não, das consideradas igrejas tradicionais. Por que isso? Por que isso? Porque há o quê? Uma inversão de valores. Nós estamos tentando fazer com que as pessoas sentem nos bancos a qualquer preço. Mas não é assim que o Senhor quer. A unção nos leva à dependência e obediência a Deus. Eu sou cheio de unção de Deus. Amém? Então quer dizer que você é cheio do Espírito Santo de Deus. Então você vai produzir de acordo com a vontade de Deus. Você vai depender de Deus e vai ser obediente a Deus. Então, quando você tiver um plano no seu coração, primeiro você vai perguntar em oração: Senhor, esse plano é seu? Porque eu dependo do Senhor. Eu não posso executar nada sem a sua resposta. Eu não posso sentir, arrepiou a espinha, eu preciso ir. Não. Aquele que está cheio da unção de Cristo, ele depende da resposta do Senhor. É interessante isso, não é? Se ele depende da resposta, ele tem mais tempo de oração, não é? Porque em dependência, ele está sempre solicitando ao Senhor esclarecimento. E ele está sempre de joelhos. E nós erramos porque não andamos e não caminhamos de joelhos. Independência. E depois nós comprovamos que não somos dependentes porque não obedecemos. E se nós não somos dependentes e não obedecemos, quer dizer que a unção do Senhor não está sobre nós. E nós temos falado coisas de que não temos, de que não vivemos. Meus irmãos, os princípios do Senhor e preceitos do Senhor será o quê? O nosso desejo. E será a nossa verdade inquestionável. Como eu vou dar aquela resposta na terça-feira? Eu preciso consultar o manual do crente. Porque os preceitos e os estatutos do Senhor regem a minha vida. Porque eu tenho a unção de Cristo em mim. Eu tenho a vida de Cristo em mim. Eu tenho a necessidade de Cristo em mim. Eu tenho os princípios de Cristo em mim. Meus irmãos, nós precisamos de uma igreja séria. Uma igreja que não precisa de mais nada a não ser da palavra de Deus. Uma igreja que não precisa ser divertida. Uma igreja que não precisa ser entretida. Porque ela queima, ela arde de desejo pela palavra de Deus. Eu e você, nós precisamos fazer uma retrospectiva da nossa vida espiritual todos os dias.
Porque nós precisamos ver para que lado estamos indo. O que tem atraído o seu coração? O que tem atraído o seu coração? Eu aprendo mais uma coisa. Precisamos permanecer nele. Olha o que diz aqui o final do versículo 27. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora permanecei nele. Permanecer em Cristo é andar, caminhar em Cristo. Uma característica do cristão é essa, ele se parece com Cristo. E para que ele possa se parecer com Cristo, ele depende do próprio Cristo. Ele vive em submissão a esse próprio Senhor. Meus irmãos, vivemos o tempo onde as pessoas têm recusado e não têm suportado a sã doutrina. E lá em 2 Timóteo capítulo 4, diz que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Elas sentiriam coceira nos ouvidos. Elas cercar-se-iam de mestres segundo seus próprios desejos e cobiças. Essa semana eu tive uma experiência junto com a minha esposa, uma experiência muito triste, e aquilo magoou meu coração. Eu contei para alguns irmãos aqui, mas a minha cunhada recebeu um telefonema de uma pessoa que queria comprar a sua casa. E é interessante que essa pessoa, ela não estava bem nos seus negócios, muito pelo contrário, ela tinha ido muito mal nos seus negócios. E aí minha cunhada perguntou, mas como você vai comprar minha casa? Ela falou, na igreja na qual eu sirvo, no pastor que me pastoreia, diz que eu tenho que escrever as coisas que eu quero num papel. E eu tenho que escrever coisas grandes. E eu tenho que acreditar que isso vai acontecer. Eu tenho que ter uma confissão positiva. Essa doutrina é do inferno. Esse pastor está no engodo de Satanás. Está levando essa igreja não em segurança. Irá prestar conta ao Senhor de tudo isso. Doutrinas falsas. Confissão positiva. Doutrina do inferno. Heresia. Coisa terrível. Isso em igreja de Poços de Caldas. Meus irmãos, nós fomos chamados para preservar a verdade. Um pouquinho à frente, 2 João, versículo 4. Olha o que diz aqui. 2 João, versículo 4. Fiquei sobre modo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Olha que alegria de João. Fiquei sobre modo alegre de encontrar os irmãos andando de que maneira? Na verdade. Meus irmãos, tudo que for pregado no púlpito dessa igreja, você precisa verificar e confrontar com a palavra de Deus. Você tem essa obrigação de ser um crente, como o crente de Bereia. Você não pode ficar satisfeito com tudo que é dito aqui nesse púlpito, sem que você faça uma minuciosa confrontação com a palavra de Deus. Assim deveria ser cada um de nós. Muitas vezes, quando eu estou sentado nesse banco, que eu não estou ministrando aqui em cima, eu estou folheando a Bíblia. Um irmão está pregando, um pastor está pregando, eu estou folheando. Porque eu quero saber. Eu quero saber se é isso mesmo que diz as Escrituras. E qualquer um de nós que estiver aqui nesse púlpito precisa ser confrontado com a palavra de Deus. Senão daqui a pouco nós vamos ser cegos por pastores e líderes. E nós vamos cair num buraco, talvez, se eles estiverem nos levando para um lugar sem segurança. Olha no versículo 4 da terceira carta. Olha no versículo 4 da terceira carta. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam aonde? Na verdade. Terceira carta de João, versículo 4. Não tenho alegria maior do que essa, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Meus irmãos, precisamos perseverar na verdade.
continuar firmes, resistir na verdade. Nós não podemos negociar a verdade do Senhor. Há princípios que Deus já te mostrou, e você deve negar qualquer proposta durante essa semana que você tiver no seu trabalho, na sua vida, que confronte ou vá em desacordo com a palavra do Senhor. Você e eu devemos dizer: não aceito isso, porque isso não vem de Deus, e eu quero andar na verdade. E a palavra também diz aqui que nós precisamos perseverar na fidelidade. Um crente fiel é um crente que se parece com Cristo. Eu gosto muito de comparar a fidelidade com um papel de autenticado no cartório. Então você vai levar um documento para autenticar, que é, eles vão tirar um xerox, vão olhar se está tudo certo e vão dar um carimbo autenticando. Este documento é igual ao original. Assim deveria ser a nossa vida, como a vida de Cristo. Não falar dele, mas andar nele. Nós precisamos andar em Cristo. Aquele que diz que permanece nele, este deve andar assim como ele andou. Capítulo 2 de 1 João, versículo 6. Fidelidade, zelo, diligência, não negligência no nosso caminhar em Cristo. Perseverar na sã doutrina. Meus irmãos, eles vão tentar colocar nos seus corações coisas que não existem. E talvez para que você aceite isso, vão te dar até um cargo na igreja, para que você fique quieto. Hoje tem muito isso. Aquele irmão está se levantando, então vamos dar um cargo para ele, que ele fica amarrado a nós, atrelado a nós, e jamais ele se pronunciará contra nós. Não! Se você vê alguma coisa fora da palavra, você tem a obrigação de chegar e falar: isso está fora da palavra de Deus, porque eu quero perseverar na sã doutrina. Para isso você precisa buscar conhecimento da palavra de Deus. Número 4, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Os salvos, eles têm plena convicção e confiança na vinda do Senhor. Paulo até diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, se a nossa esperança em Cristo for somente para essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Havia ali colocações de que Jesus não ressuscitou. Mas se Jesus morreu, então terminou. Não há nenhuma esperança para nós. Mas nós que somos servos do Senhor, nós temos a confiança e dele não nos afastamos e aguardamos a sua vinda. E não seremos envergonhados naquele dia. Não temos vergonha de professar a nossa fé em Cristo Jesus. O mundo diz que não haverá ressurreição. O mundo, ele tem negado a Cristo. Mas nós não. Nós não podemos. Nós temos convicção, pela fé. Nós não vemos, mas nós cremos que o Senhor voltará por entre as nuvens e arrebatará a sua igreja com poder e glória. E nós viveremos a eternidade em Cristo Jesus. Então nós estamos cheios de esperança em Cristo Jesus. E a fé é a certeza e a convicção de coisas que não se veem, de fatos que ainda não aconteceram, mas que se esperam e se esperam em Cristo Jesus. Meus irmãos, a vida do cristão em santidade será irrepreensível na vinda do Senhor. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 22. Olha o que diz a palavra do Senhor. Depois de Filipenses tem Colossenses, maravilha, glória a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 22, olha o que diz aqui. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa é uma marca do verdadeiro, do autêntico, do legítimo, nascido de novo. Ele caminha em santidade. O dia que o Senhor voltar, vai encontrá-lo irrepreensível. Meus irmãos, nós precisamos ser essa geração do Senhor. Essa geração que aguarda a vinda do Senhor. Essa geração que espera a vinda do Senhor com todo o desejo e com todo o seu coração. Número 5. Todo o que pratica justiça é nascido dele. É interessante que nós muitas vezes queremos uma vida em Cristo sem preço.
mas há um preço. Versículo 29 do texto que nós lemos de 1 João 2. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Meus irmãos, o justo Cristo, no qual fomos gerados, a semente incorruptível, se é que fomos, tá? Agora você analisa a si mesmo, eu não posso te analisar e nem você a mim. Não pode gerar algo ruim. Aquele que está ligado à videira verdadeira produz muitos frutos. Porque se não produz, ele corta. Agora se produz, ele limpa. O que é poda de limpeza? É uma poda para frutificar mais. Se você não limpar a planta, ela não produz. Então todo aquele ramo que nasceu em Cristo Jesus é um ramo produtivo. Então o Senhor, ele tem um cuidado com ele. De podar, de limpar para que ele produza ainda mais. Agora aquele ramo chamado de ramo ladrão, ele corta e lança no fogo. É aquele que não foi gerado de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós somos gerados da divina semente. Ela é incorruptível. Quando eu olho para os testemunhos das pessoas, e ainda mais dessa geração, chamada geração gospel, eu fico muito decepcionado, e talvez vocês também. Quando você vê os noticiários de televisão a respeito de pastores, de irmãos, que têm dado um péssimo testemunho, que têm se entregado aos prazeres desse mundo, talvez você se torne muito triste naquele dia. Mas eu também tenho tristeza por isso. Por quê? Porque a vida do nascido de novo é uma vida de esperança, mas é uma vida de justiça, de retidão em Cristo Jesus. A justiça é um hábito de vida do cristão verdadeiro. Nós queremos praticar a justiça, quer dizer, praticar a retidão. Porque o nosso Senhor é o reto, é o justo. O nosso Senhor é perfeito, nós não. Mas nós temos o quê? Que olhar para aquele que é perfeito. Como está a sua vida com Deus? Agora, quando falar sobre a unção do Espírito Santo, você sabe o que é, né? É uma vida guiada, dirigida pelo poder do Espírito Santo. Só isso. Ou, melhor, tudo isso não está em nós, está em Cristo Jesus. Eu queria, com muito temor, trazer essa palavra a vocês, para que vocês buscassem o poder de Deus, para que vocês buscassem o preenchimento com o Espírito Santo. Meus irmãos, nós precisamos buscar do Espírito Santo. Lembra que eu gosto muito de Atos 13:52, né? Os apóstolos estavam o quê? Transbordando do Espírito Santo e de alegria. Eles buscaram tanto ser cheios, que eles foram tão cheios que eles transbordavam. Então a visão deles era em Cristo, nas coisas dos céus. Ah, mas eu gosto tanto dos prazeres transitórios, então eu quero dizer que você não é nascido de novo. Ah, mas eu fui batizado. Tá bom, você tomou um banho. Você veio aqui publicar algo que não é uma verdade na sua vida. Você está com problema com Deus. Porque você declarou diante da igreja que você era nascido de novo. Então, arrependa-se e suplique ao Senhor para que haja novo nascimento na sua vida. Implore para que Ele venha realmente manifestar no seu coração. Te dar a direção poderosa do Espírito Santo, para que você o reconheça como Senhor e Salvador. Ainda há tempo, porque a porta da graça está aberta. O dia que a porta da graça se fechar, aí diz a palavra que haverá choro e ranger de dentes. Porque as pessoas não creem que vão para o inferno. Se você perguntar para as pessoas, você acha que você vai para o inferno? Não, eu não vou. Deus é um Deus de misericórdia, todo mundo vai para o céu. É outra heresia, é outra doutrina fora da palavra. A palavra diz que a porta é estreita, o caminho é apertado e poucos se acertam por ela. Essa é a verdade da palavra. Ah, mas eu quero curtir. Vai curtindo. Vira esterco, vira humus, vai ser comida de minhoca. Curtiu tanto, né? Virou humus. Se você quiser Cristo Jesus, se ajoelhe no seu quarto, implore para que a salvação seja derramada sobre a sua vida.
Implore. Senhor, eu preciso dessa salvação, eu não posso morrer perdido. Eu tenho amado o mundo e os prazeres do mundo. Tem misericórdia de mim, Senhor Deus. Eu preciso da tua salvação. Quem sabe? Ele derrama misericórdia sobre a sua vida e te salva. E aí você vai começar a entender quão valorosos são os princípios da palavra de Deus. E quanto tempo nós estamos perdendo quando nós estamos fora de Cristo Jesus. Quanto tempo nós estamos perdendo quando nós estamos fora de Cristo Jesus. Que Jesus te abençoe. Que Ele possa sustentar a sua vida. É no nome dEle que nós oramos. Eu quero te convidar a ficar de pé.